Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos juntos mais uma vez. Isso é prova da misericórdia e da graça do Senhor que nos alcançou, tá certo? É por isso que nós estamos aqui. Esse é um momento de reflexão da palavra de Deus, um momento abençoado. O seu momento, o meu momento, o nosso momento. Continuando a série sobre os 5 solas da Reforma Protestante, falamos sobre sola Escritura. Ela é suficiente e única para nós. Vamos falar sobre solos Cristos, somente Cristo. Somente Ele é necessário. Ele e mais nada. Ele e mais ninguém. Somente Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, o Machia, o escolhido, o ungido de Deus. Não tem outro, não existe outro, não vai haver outro. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Único mediador entre Deus e os homens. O autor e o consumador da nossa fé. Então não existe outro. Não existe como procurar outro. Só existe Ele. O apóstolo São Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João escreveu no seu evangelho: o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O verbo, o Logos, a palavra de Deus em ação, a palavra de Deus ativa, viva, se fez carne, se humanizou. Ele se encarnou. Deus Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para nós, nesse momento abençoado, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo às igrejas de Colosso, Novo Testamento, aos Colossenses, capítulo 2. Paulo vai falar de situações em que as pessoas, falsos ensinos a respeito do Cristo, que estavam confundindo a cabeça dos colossenses e também para nós, na nossa realidade hoje. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, apenas, vamos para o verso 8, capítulo 2, verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. O que é que o apóstolo está falando? Filosofia. Cristo, mas mais filosofia. Ou seja, ensinamento de homens, resposta para a pergunta dos homens, razão, experiência. Jesus, sim. Jesus mais o pensamento humano. Não precisamos de nada disso. Apenas o Cristo. Somente o Cristo. Segundo lugar, o apóstolo chama a atenção aqui no verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. O que é isso? Legalismo, obras humanas. O Cristo, sim, mas obras humanas, rituais. O que é que nós estamos vendo hoje? O Cristo. Cremos no Cristo, mas precisa dos rituais, das datas festivas, dos dias sagrados. Precisa de obras, precisa de rituais de alimentação, precisa se abster de A ou de B, precisa mudar, precisa de dieta para mudar isso ou aquilo, precisa de ritual de purificação. Nada disso, somente o Cristo, somente o Cristo. Nada disso. O apóstolo continua no verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjo, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo na sua mente carnal. O que é que o apóstolo está falando aqui no verso 18? Misticismo, irmão. É o que está rondando a igreja brasileira hoje. O místico, o misticismo. O que é que Paulo está falando? Cristo, sim, mas é preciso o místico, é preciso conhecimento do mistério, é preciso conhecimento do sobrenatural, é preciso contato com o sobrenatural, é preciso experiência sobrenatural, é preciso uma nova revelação. O cânon já foi fechado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. 66 livros que estão na sua mão e podem abençoar a tua vida se você crê na mensagem dessa palavra. Não adianta ler 200, 300 vezes essa palavra. O que adianta é você crer na mensagem que está sendo dada aqui.
apenas o Cristo, somente o Cristo. Cristo mais o místico, não precisamos do misticismo, não precisamos do oráculo, não precisamos de ver o futuro. Apenas o Cristo, somente o Cristo é suficiente para nós. O apóstolo continua no verso 20, ele diz assim: se morresse com Cristo para o rudimento do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitai a ordenanças. Que ordenança ele está falando aqui? Proibições humanas, meu irmão. Proibições que vão me tornar santificado. Proibições que vão me aproximar de Deus. Proibições que não estão na Escritura e que vão me aproximar de Deus. O Cristo, sim, creio no Cristo, mas preciso das proibições. Preciso das leis humanas que são indispensáveis para a salvação. Vamos pensar um pouquinho. Voto de silêncio, voto de pobreza, autoflagelação, sofrimento para alcançar alguma coisa da parte de Deus, para agradar a divindade. Resquício de um pensamento antigo, enquanto o adorador tenta de alguma forma fazer algo que agrade a divindade. Usando o quê? Usando seu corpo, machucando seu corpo, sacrificando seu corpo, sacrificando a sua vida. Somente Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, somente Cristo. Somente Ele é necessário, nada de ritual de purificação, nada de ritual de autossacrifício. O sacrifício dele foi único. Ele disse lá na cruz: está consumado, tetelestai, está consumado. Eu e você, pecadores, temos de novo o direito a entrar na presença do Deus Santo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós, ele cravou ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Somente o Cristo, somente o Cristo, somente Ele é necessário. O que foi que nós falamos aqui agora? Nós falamos de filosofia, pensamento humano, somente o Cristo. Nós falamos de legalismo, obras humanas, fazer alguma coisa para rituais, para agradar a divindade, somente o Cristo. Nada mais do que isso. Falando de misticismo, a busca do místico, a busca do oráculo, a busca do falar com Deus, a busca do ouvir Deus falar, enquanto Deus está falando todo momento conosco. Somente o Cristo e mais nada. Nós falamos sobre as proibições humanas e, por fim, as proibições humanas, Paulo vai dizer, rituais que servem para agradar a Deus, sofrimento humano para agradar a Deus. Somente o Cristo. Somente o Cristo e mais nada. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Essa foi a luta dos nossos irmãos ali em 1517, durante a Reforma. Fazer com que as pessoas entendessem que somente o Cristo é mais do que suficiente para resolver todo e qualquer problema da humanidade. Somente o Cristo. Ele é o enviado de Deus, Ele é o presente de Deus, Ele é a dádiva de Deus, Ele é o próprio Deus, feito homem, louvado seja o nome de Jesus. Que você tenha, meu amigo, a iluminação e consiga entender a tempo quem é o Cristo na tua vida. Somente Cristo, somente Cristo. Que Deus te abençoe soberanamente. E é claro, eu não posso deixar, porque todos estão aguardando pela pergunta bíblica. Uma pergunta bem simples para você que é estudioso da palavra, apenas um exercício para a sua memória, para você que é um estudioso da Bíblia. Quando Moisés recebeu a revelação de Deus, a lei de Deus, ele teve que subir numa alta montanha e lá ficar isolado por um período de tempo para receber a lei de Deus. Qual o nome da montanha em que Moisés recebeu a lei de Deus? Que Deus te abençoe, a você, toda a tua família, guarde a tua casa, guarde a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.